Bob Esponja parece apenas um desenho infantil, até você prestar atenção de verdade. Assistindo no automático, tudo parece inocente, mas quando você começa a reparar nos detalhes, percebe piadas adultas, momentos perturbadores e ideias muito mais sombrias do que um desenho para criança deveria ter. Existem episódios que passam completamente dos limites, histórias que flertam com paranoia, terror psicológico e situações desconfortáveis até para adultos. Neste vídeo, você vai conhecer por dentro dos 3 episódios mais sombrios de Bob Esponja, e eu vou fazer questão de te mostrar o lado mais tenebroso de cada um deles, como por exemplo... Esse episódio começa como qualquer outro. Bob Esponja e Patrick estão apenas se divertindo, caçando águas-vivas perto de uma caverna estranhamente sinistra, mas nada fora do normal, pelo menos por enquanto. Dentro dessa caverna existe algo que não deveria estar ali, uma criatura bizarra, escondida no escuro, observando eles em silêncio, quando de repente ela ataca uma água-viva comum e faz algo muito estranho. Começa a criar clones dela, clones que parecem iguais por fora, mas que carregam algo de errado por dentro. E é aí que o episódio muda completamente de tom. Essas águas-vivas clonadas começam a capturar os moradores da Fenda do Bikini. A primeira vítima é o Patrick, que dormia tranquilo encostado em uma pedra. Uma delas se acopla na cabeça dele, cobre todo o seu corpo e logo em seguida expele uma cópia perfeita, exceto pelos olhos. Os olhos estavam vazios e sem vida, parecendo os demônios de Supernatural. Então, o Patrick verdadeiro é levado embora, enquanto o clone assume o seu lugar como se nada tivesse acontecido. E o mais perturbador é que o Bob Esponja não percebe absolutamente nada, até porque ele estava mais distante caçando outras águas-vivas. Aos poucos, a cidade inteira começa a ser dominada. Morador por morador, todos vão sendo substituídos por versões falsas e sombrias. O Bob Esponja não foi capturado, pelo menos não ainda. A água-viva que o acompanhava falhou em capturá-lo naquela noite. Porém, no outro dia, Bob Esponja vai para o trabalho. E aqui vem a cena que muda tudo. Dentro do Siri Cascudo, enquanto procura por maionese, Bob Esponja move algumas caixas no estoque e abre, sem querer, uma pequena fresta. Do outro lado, ele vê algo que não deveria existir. Seus amigos verdadeiros estão ali, imóveis, adormecidos, pendurados no teto de cabeça para baixo, como se fossem presas, prestes a ser devorados. E, circulando livremente pela cidade, estão apenas cópias deles, versões falsas, controlados por aquela criatura estranha. É nesse momento que o episódio abandona qualquer aparência de desenho leve e entra em um território perturbador demais para o público infantil. A ideia de que todos ao seu redor podem não ser quem dizem ser, de que sua cidade inteira foi substituída sem que você percebesse, isso deixa um clima estranho muito rápido. Bob Esponja tenta fugir sem chamar a atenção, mas os clones começam a agir de forma cada vez mais suspeita. A tensão aumenta, a perseguição começa e o clima fica surpreendentemente sombrio para algo que teoricamente deveria ser apenas um desenho animado. E a pergunta inevitável fica no ar: esse realmente era um episódio feito para crianças? Porque essa história inteira gira em torno de paranoia, perda de identidade e substituição, temas muito mais sombrios do que qualquer pessoa esperaria encontrar em Bob Esponja. E se você acha isso pesado para uma criança assistir, esse próximo episódio vai fazer você se perguntar como que um episódio desses conseguiu ir ao ar e continuar disponível até hoje. Existe um episódio de Bob Esponja que muita gente fala mal e considera pesado demais para o público infantil. E tudo começa como mais um dia normal na Fenda do Bikini. Plankton, como sempre, tenta roubar a fórmula secreta do burger de Siri. Nada de novo. Até que algo inesperado acontece. De repente, a Pérola, a filha do seu siriguejo, aparece e o Plankton entra em pânico absoluto. Se você não sabe, baleias se alimentam de plânctons na vida real. E o episódio usa exatamente esse detalhe biológico para transformar o medo do personagem em algo traumático. Então, quando o seu siriguejo percebe essa fraqueza, ele tem uma ideia meio cruel. A partir dali, ele decide assombrar o Plankton de propósito. Fantasiado de Pérola, imitando sua voz de forma agressiva, ele começa a perseguir o Plankton dia após dia. O que era para ser apenas uma piada, vai se transformando em algo muito mais sombrio. O Plankton passa a viver aterrorizado, não consegue dormir, não consegue se alimentar, começa a desenvolver uma paranoia extrema, e o seu siriguejo apenas observa tudo pela janela, rindo. Ele assombra o Plankton por 14
12 dias seguidos. O episódio mostra claramente o Plâncton entrando em um estado depressivo, sem forças, sem ânimo, sem vontade de nada. Ele para de se cuidar, se isola e parece completamente destruído psicologicamente. Ele até tem um pesadelo perturbador, sendo devorado por Pérola e reencontrando seus antepassados dentro do estômago dela. Uma cena estranha, desconfortável e surpreendentemente pesada para um público infantil. Mas o momento mais chocante vem no final. Depois de dias e dias de tortura psicológica, Plâncton chega ao limite. Então ele toma uma decisão extrema. Certo dia, ele se deita na rua, na frente do Siri Cascudo, esperando um ônibus passar. Não porque ele quer viajar, mas porque ele quer acabar com tudo. O seu siriguejo entrou tão fundo na cabeça do Plâncton e desenvolveu traumas tão profundos e insuportáveis que o Plâncton simplesmente queria ir de arrasta. É impossível assistir a essa cena sem se sentir desconfortável. Um episódio infantil abordando temas como perseguição, bullying psicológico, paranoia extrema e até desistência da própria vida. E tudo isso sendo tratado como se fosse apenas mais uma piada. Esse episódio passa completamente dos limites e faz a gente se perguntar: será que os roteiristas esqueceram que isso é um simples desenho infantil? Esse outro episódio já começa diferente dos outros. Ele carrega um clima mais sombrio desde o primeiro segundo. A história se passa completamente à noite, quando a fenda do biquíni está vazia e silenciosa. Então o seu siriguejo tem uma ideia simples: manter o Siri Cascudo aberto no turno da noite para ganhar mais dinheiro. Mas é claro que ele não vai ficar para trabalhar. Quem fica responsável pela loja são apenas Bob Esponja e o Lula Molusco. Bob Esponja, como sempre, claro, fica super empolgado. Lula Molusco, nem um pouco. Irritado com a felicidade exagerada do Bob Esponja, Lula Molusco decide pregar uma peça nele. E é aí que nasce a parte mais marcante do episódio. Ele inventa uma história de terror. Conta que anos atrás, existiu um cozinheiro no Siri Cascudo, conhecido como Zé do Picadinho, um homem que sofreu um acidente horrível. Ele cortou fora o próprio braço sem querer e passou a usar uma espátula enferrujada no lugar, e que depois morreu atropelado por um ônibus na frente do Siri Cascudo. E para piorar, ainda foi demitido de forma injusta no dia do seu funeral. Tudo isso causou uma ira no Zé do Picadinho, que então teria voltado como um espírito vingativo, assombrando o restaurante todas as terças-feiras à noite, exatamente como aquela noite. Lula Molusco descreve os sinais da chegada dele: as luzes piscando sem explicação, o telefone tocando do nada, sem ninguém responder, e o som de um ônibus chegando, vazio, na rua. Bob Esponja entra em pânico absoluto e Lula Molusco cai na gargalhada, revelando que tudo não se passava de uma história inventada. Pelo menos, era isso que parecia. Mais tarde, coisas estranhas começam a acontecer de verdade. As luzes realmente começam a piscar, o telefone toca e ninguém responde. E para completar, um ônibus surge na frente do Siri Cascudo em um horário em que nenhum ônibus deveria estar rodando. Quando uma figura desce dele, vemos apenas uma sombra e no lugar da mão, uma espátula. O episódio cria uma tensão inesperada, quase como um filme de terror. Bob Esponja e Lula Molusco ficam apavorados enquanto a figura se aproxima lentamente da porta, até que a verdade é finalmente revelada. Era apenas uma criança querendo uma vaga de emprego. Mas o episódio termina com um detalhe perturbador: o telefone tocando e o ônibus tinham uma explicação, mas as luzes piscando não, e a fiação não estava com problema. Depois, na última cena, aparece rapidamente a imagem do Nosferatu piscando o interruptor, como se tudo aquilo realmente tivesse sido sobrenatural. O Nosferatu é esse vampiro bizarro aí que apareceu no episódio. Um final bizarro, desconfortável e estranhamente assustador para um público infantil. Pois é, se eu fosse uma criança assistindo isso, provavelmente não iria entender o peso mais profundo que esses episódios têm. Provavelmente eu nem sentiria medo. Tirando o episódio do Zé do Picadinho, porque no fim do episódio eles metem um vampiro esquisito e feio no final. No mais é isso. Nesse vídeo você conheceu por dentro de 3 episódios sombrios de Bob Esponja. E depois de hoje, você não vai mais ver Bob Esponja do mesmo jeito. Com certeza você agora vai ficar mais atento aos detalhes. Se você gostou do vídeo, peço que se inscreva no canal e assista esse vídeo que está aparecendo aí na tela. Eu falo sobre o folclore chinês e você vai ficar surpreso em como é bizarro as entidades que existem por lá. Te vejo lá. Fica com Deus e até a próxima.